Se quiser dar, à vontade. Bom, começando então o PET Acutia de hoje, eu sou Frederico R3 e eu fiquei responsável por apresentar esse trabalho de 2006, que os autores queriam ver uma correlação da anticoagulação regional com o citrato e a chance de overdose do citrato nesses pacientes e como que ele se relacionava com a monitorização com o cálcio e a relação cálcio total e cálcio iônico, principalmente. Na época ainda, a gente não sabia qual que era a melhor forma de fazer essa anticoagulação. Seria por heparina ou a anticoagulação regional. Porque a gente sabia que o citrato é um quelante do cálcio e de estudos anteriores que ele parecia ter um perfil de segurança melhor com relação ao sangramento. Ele aumentava a patência, era mais biocompatível e tinha uma melhor taxa de clearance do filtro também. Lembrando que o citrato ia ser metabolizado na via do ácido carboxílico no fígado. Em circunstâncias normais, dentro de 30 minutos, os níveis já estariam normais. Então, de outros trabalhos também que ele cita no texto, existia um risco de intoxicação e uma dúvida de como monitorar. Daí veio a pergunta do estudo, qual que era a forma mais efetiva e prática de avaliar a anticoagulação regional do citrato em pacientes CVVH. Tempo de ativação não parecia ser um bom parâmetro, porque múltiplas desordens acabariam afetando, assim, a forma de interpretar. O citrato sérico talvez fosse o ideal, mas é muito difícil de realizar a dosagem, e o cálcio iônico e a relação pareciam ser os melhores métodos disponíveis já na época. Como que eles amostraram o sangue? O cálcio total era de plasma heparinizado, ia para um cromófono vermelho, e então tinha um resultado. Dosagem do cálcio ionizado ia para um gasômetro, e em 2 horas depois da coleta a gente já tinha o resultado. O citrato, para ver como era mais complexo. Sangue alicotado, preparava 2 horas, congelava menos 80, eles adaptaram um método de análise de citrato urinário para diminuir a necessidade de ficar diluindo o sangue para ter a real dosagem do citrato. Como que era a diálise nesses pacientes? Era fixo o citrato em 35 milimol, fluxo de sangue e o F também fixos, o fluido de reposição era pós-hemofiltro, eles combinavam solução tampão com não tampão, reposição de cálcio era em 1,25 ou 1,81 milimol por litro fixo, dosagem era de 6 em 6 horas, para manter um alvo de cálcio ionizado do paciente maior do que 0,8. O sítio de coleta era pré-filtro pós-citrato, pós-filtro após repor o cálcio e do paciente, e eles faziam as 3 mensurações dos exames que eu citei anteriormente, desses 3 pontos. Aqui, eles primeiro colocaram nesse gráfico, eram 5 pacientes normais e 2 pacientes da amostra deles, que eu já marquei aqui o 1, que era considerado o corte para overdose do citrato, para eles mostrarem realmente que não tinha nenhum valor, assim, outlier influenciando, e que tinha uma correlação que quanto maior o nível do citrato, menor o nível do cálcio ionizado. Pela literatura prévia, intoxicação era acima de valores de 2,4 milimol por litro de citrato. Eles escolheram esse valor de 1 para ter uma margem maior, ser tipo um rastreio assim, para toxicidade, e eles queriam comprovar naquele primeiro gráfico que existia assim, uma certa linearidade, e que nenhum valor do paciente estava influenciando demais na amostra. E acho que eles conseguiram mostrar isso. Os pacientes, então, que foram analisados depois, eram 10 pacientes críticos em SD-MOS, em CVVH, que era contraindicado o uso de heparina. Uma parte de 23, a média de UTI de dias era 22. 7 pacientes com sepse, uma insuficiência cardíaca, um aneurisma de aorta abdominal e um ilho paralítico. Nenhum paciente tinha insuficiência hepática, e eles diziam que o critério para isso era a LT estar menor do que 52. Aqui eles colocaram os desvios padrões que eles viram em cada sítio desses pacientes. A gente vê realmente essa correlação, que pré-filtro o valor de citrato é bem mais alto, a relação alta e o cálcio iônico menor, e já no paciente um valor normal de cálcio iônico com a relação baixa e um citrato baixo também. Aqui eles plotaram, eu desenhei primeira linha preta no valor de 1, só para a gente ter a ideia do qual que era o corte que eles usavam para overdose, e aqui a relação do cálcio ionizado, que não é tão bem linear, mas que segue realmente uma relação inversamente proporcional, e a relação cálcio total, cálcio iônico, uma relação proporcional também com a dose do citrato.
Aqui é mais ou menos o corte que eles vão acabar usando para a relação. Então, o que eles acharam? Uma área sobre a curva para a relação cálcio total cálcio iônico de 0,94, para cálcio iônico isolado 0,87, e eles usaram um corte de 2,1 para a relação, dando uma sensibilidade de 89, especificidade de 100%. O cálcio isolado, eles usaram um corte de 0,8 do paciente para ter uma sensibilidade de 84, especificidade de 100% dita no trabalho. As conclusões dele é que realmente a gente precisaria monitorizar essa terapia, principalmente em pacientes com maior risco, e que talvez o calcionizado fosse o melhor exame para esse rastreio, por ser mais rápido e não sofrer alteração da albumina, e já levantar a suspeição logo de cara. Logo durante o texto, os autores já citam que talvez tenha um problema nisso, porque a gente nunca vai ter certeza absoluta se é um sinal de intoxicação ou se é uma baixa suplementação, já que também o cálcio é dialisado. Então, eles sugeriam o cálcio ionizado como rastreio e talvez a relação como um teste confirmatório. Eles citam que os estudos prévios usavam 2,5, mas que eles acharam 2,1 um valor melhor. A minha conclusão pessoal é que eu achei que esse número isolado ficou muito longe assim, do valor da intoxicação, e comparar só com o valor de citrato acabou ficando meio distante de um contexto clínico também. Achei um N pequeno, a relação não era tão linear, mas parecia ter alguma correlação, e o que eu acho que a gente pode tirar é que talvez nos pacientes que, apesar da terapia dialítica otimizada, que estão evoluindo com distúrbios ácido básico, assim, que a gente não consegue compreender, e fazendo uma hipocalcemia, por exemplo, persistente, eu acho que vale levantar a luz para a gente pensar que talvez o citrato possa ser o problema e esse paciente está intoxicando. É isso. Certo. Boa tarde, meu nome é Gabriel, sou residente de terapia intensiva. Vou apresentar o segundo artigo, que é basicamente sobre o mesmo tema, né? Relação cálcio total sobre cálcio ionizado em hemodiálise contínua com anticoagulação regional com citrato. É da revista Critical Care, é de 2001. Bom, de contexto, o citrato ele é usado na hemodiálise contínua para promover a anticoagulação local do hemofiltro, é pré-filtro. A gente já sabe, né, que o citrato ele vai quelar o cálcio ionizado, a maior parte desse produto citrato cálcio vai ser dialisado, o restante vai ser metabolizado no fígado em CO2 e H2O. Esse processo vai consumir hidrogênio e aumentar o pH sanguíneo. E esse citrato que entra na circulação sistêmica, ele pode causar uma hipocalcemia, mas assim, a queda seria só do cálcio iônico. O cálcio iônico, assim, quando isso acontece, o cálcio iônico diminui e o cálcio total vai manter inalterado. Lembrar de novo que esse cálcio quelado ele também é eliminado pelo hemofiltro. O cloreto de cálcio, nesses trabalhos, ele foi reposto nesse meu, pelo menos, por um acesso central. E ao repor esse cloreto de cálcio, o aumento no cálcio iônico, no cálcio total deve ser proporcional. Ele coloca aqui que falência hepática pode promover o acúmulo de citrato, era uma hipótese, o que reduz a concentração do cálcio iônico e vai manter estável ou até aumentar um pouco a do cálcio total. Ele fala isso porque ele viu alguns trabalhos que tem relato de pacientes em CVV-HD com falência hepática que desenvolveram hipocalcemia com redução apenas da fração iônica, apesar das quantidades, assim, necessitando de grandes quantidades de reposição de cálcio, de cloreto de cálcio. A pergunta do trabalho era qual a incidência e consequência do acúmulo de citrato sistêmico. Eram pacientes de anticoagulação com citrato em CVV-HD. Foi um estudo retrospectivo de março de 97, maio de 97 até março de 99, com 161 pacientes incluídos. Eles dividiram os pacientes em 3 grupos. O grupo estudo, que ele chamou, foi os pacientes com a relação cálcio total cálcio iônico maior que 2,5, com disfunção hepática todos. O controle 1, que eram pacientes com cálcio total cálcio iônico com relação menor que 2,5, sem disfunção. O controle 2 com relação também menor que 2,5, mas esses com disfunção. Ele considerou disfunção hepática com bilirrubina acima de 7, na ausência de colestase ou hemólise. A infusão de citrato ele falava que era conforme necessário, só para não anticoagular o filtro mesmo.
não dá muitos detalhes, e o cálcio reposto o cloreto de cálcio era reposto para uma meta de 4,6 a 5,2. De análise estatística, as diferenças entre as médias dos 3 grupos foram avaliadas por análise de variância. O teste de Tuck foi utilizado para comparação pós-hoc entre os grupos. Regressão múltipla foi usada para investigar a relação de preditores independentes com a variável dependente. Aqui dos grupos, né? 161 pacientes, 103 sem falência hepática, 58 com disfunção hepática, desses 103 com relação normal, nenhum com relação elevada, quem não tinha disfunção hepática, quem tinha disfunção hepática 67% com relação normal, e o grupo estudo, né, os 19 com a relação alterada. Aí ele pegou alguns pacientes daqui e chamou de grupo 1, não foram todos. Pegou alguns daqui também, de forma aleatória, chamou de grupo controle 2, e esses aqui, 19, foram o grupo estudo. De novo, né, falando, divididos em 3 grupos, aí acabou que ficou 19 para o grupo estudo, que eram o total de pacientes, 19 para o controle 1, e para o controle 2 foram 11 pacientes. Aqui só, assim, a maioria dos pacientes eram homens só, né, e a maioria com a média de idade em torno de 45 a 50 anos. Aqui, né, dos resultados, a gente vê que realmente a relação cálcio total calciônico é significativamente maior no grupo estudo, que tem também um cálcio total maior, com um calciônico menor, precisando de mais reposição de cloreto de cálcio, fazendo também um pH menor, com um anion gap maior. E o que a gente já esperava, né, eram pacientes que tinham bilirrubina mais alta e um ALT mais alto também, os pacientes com disfunção hepática mesmo. Aqui essa tabela só que relaciona com o anion gap alterado, com o anion gap aumentado. Eles viram que o pH e a relação cálcio total calciônico estavam relacionados com o aumento do anion gap. Resultados. Do grupo estudo, 89% morreu. Do controle 1, 32%, e o controle 2, 64%. Ele colocou essa diferença como estatística, P menor que 0,01 por Q quadrado, e viu que apenas a relação cálcio total iônico aumentada foi fator de risco independente para a mortalidade. De conclusão desse estudo, o aumento na relação cálcio total iônico secundário ao acúmulo de citrato pode acontecer em pacientes em CVVHD, de uma complicação detectada apenas em pacientes com falência hepática, e esse aumento da relação pode ser um sinal precoce, né, de metabolização ineficaz de citrato e necessidade de grandes quantidades de reposição de cloreto de cálcio via sistêmica. É isso. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Douglas, residente intensiva, e eu vou apresentar esse estudo aqui para vocês, que vai seguir um padrão um pouco diferente dos anteriores. Esse aqui foi um estudo maior e que quis fazer correlações clínicas a respeito aí da anticoagulação regional com citrato. Então, a gente acabou de falar um pouquinho da intoxicação por citrato. Existe uma preocupação, tanto de qual é a incidência dela, de quanto que é a possível complicação dela. E a caracterização, acho que eu nem preciso falar muito, já foi dito aqui. Então, aumento da relação, inverti aqui, né? Cálcio total calciônico, redução do cálcio ionizado, acidose metabólica com anion gap aumentado, e, para suspeição, necessidade de aumento da reposição do cálcio. O diagnóstico da intoxicação nem sempre é simples, porque, como foi dito, são coisas que frequentemente são inespecíficas. E aí, esse estudo aqui quis avaliar todos os casos ao longo de 3 anos, de um centro grande, de intoxicação de citrato. Então, o objetivo primário foi a avaliação de incidência, e secundário, características clínicas e os desfechos dos pacientes com intoxicação de citrato. Então, o desenho, resumidamente, um estudo unicêntrico, de um centro grande, retrospectivo, observacional. Foram 6 UTIs, que foram diversas aí até, e todos os pacientes nesse intervalo de tempo com terapia renal substitutiva foram avaliados. Todos porque, nesse centro, todos eram tratados com anticoagulação por citrato. Independente de função hepática, esse já era o protocolo do serviço.
Eles tinham um padrão um pouco diferente de tratamento, então esse aqui era a solução padrão de dialisato deles, que é um pouco mais ácido do que a gente está habituado, e esse aqui era o padrão deles de fluxo de sangue por dialisato de 3:1, e a dose efetiva de 25 a 30 ml por quilo por hora. Então, todos os pacientes recebiam citrato trissódico, então, diferente do nosso, iniciado com a 4 milimol por litro de sangue tratado. O alvo dele é o nosso 1 a 1.4, o equivalente de calciônico pós-capilar, e a reposição iniciada a 1.7 é ajustada para manter o calciônico em níveis normais, de 4.4 a 4.8. E aí o protocolo deles, então, se a acidose metabólica, como o banho deles é um pouco mais ácido, diminui o fluxo de dialisato, aumenta o fluxo de sangue, e, em conjunto com o fluxo de sangue, o de citrato. A alcalose metabólica, o oposto. Então, eles corrigiam a acidose ajustando o citrato. Os filtros eram trocados a cada 72 horas, podendo tolerar aí até 12 horas. O diagnóstico da intoxicação. Então, eles faziam um rastreio com a hipocalcemia, que foi o que foi dito. Se tinha hipocalcemia, eles avaliavam se tinham mais 2 desses critérios aqui. E eles consideravam, então, que era intoxicação com isso daqui. O manejo era interrupção, e ou ficava sem anticoagulação, ou anticoagular com heparina, e aí muda o banho da diálise. Aí fica um banho que tem cálcio e um banho que é menos ácido. Cadê? 35 de bicarbonato. Então, todos os dados estão apresentados como média e desvio padrão. As variáveis foram comparadas com Q quadrado, variáveis contínuas, análise de variância, e foi usado esse negócio aqui para análise estatística. Então, foi um estudo maior, 1.070 pacientes receberam terapia renal substitutiva, sendo que 32, um N até pequeno, tiveram intoxicação, acumulação de citrato. Foram 35 eventos, porque 3 recorreram, e 4, no momento diagnóstico, já suspenderam a diálise, porque tinha um prognóstico muito reservado. Na tabela 1, a gente já vê um dado interessante, que é o baseline dos pacientes que intoxicaram por citrato. Quando eles iniciaram a diálise, eram pacientes bem mais graves, então. O paciente tinha uma PASH 2 mais alto, um SAPS mais alto, um SOFA mais alto. Então, parece que realmente eram doentes que já eram mais graves inicialmente. Não teve diferença em como foi feito o início da diálise. A infusão de cálcio era mais alta no grupo do citrato, também é esperado nesse contexto de hipocalcemia. E interessante que só 34% tinham doença hepática previamente diagnosticada. Mas vou mostrar na próxima, uma tabela mais para frente, que apesar desse dado aqui, todos tinham insuficiência hepática, mas num contexto agudo. Todos os pacientes com intoxicação de citrato estavam com choque grave, então com vasopressores e disfunção de múltiplos órgãos. 21 desses 32 morreram em menos de 48 horas. Um dado interessante é que boa parte desses pacientes acabaram recebendo hemoderivados, que então somou mais um pouquinho de citrato, e olha isso aqui, 78% morreram em 28 dias, todos os 32 morreram na internação. Então parece que realmente eram doentes muito graves. Aqui, uma análise das características metabólicas dos pacientes com intoxicação por citrato antes da iniciação da terapia renal substitutiva e após, e um pouco daquilo que era esperado. Então, acidose, hipocalcemia, aumento da relação cálcio total calcionizado, aumento do anion gap e uma deterioração clínica como um todo. E aqui o que eu falei, o baseline aqui da função hepática desses pacientes já era ruim. Aqui só para ver como ficou a parte metabólica desses pacientes, que no momento do diagnóstico após a interrupção, as coisas até que se resolveram rápido. Então, não foi um negócio que se sustentou. Parou a anticoagulação por citrato, a acidose melhora, o cálcio volta a subir, o base excess normaliza, e o pH normaliza. Aqui, dando seguimento a essa tabela, o anion gap aqui no momento da intoxicação que estava alto, quando você para, rapidinho, ele melhora, lactato também cai quando suspende a terapia renal substitutiva. Quando suspende a anticoagulação regional com citrato. Aqui ele coloca esse dado que talvez resolveu rápido, porque os pacientes morreram logo, então por isso que resolveu. O dialisato depois que eles trocam para aquele outro banho é rico em cálcio,
e os pacientes acabaram recebendo reposições extradiárias de bicarbonato e cálcio. Aqui, então, a sobrevida em 28 dias dos pacientes com acúmulo de citrato e sem, que, assim, foi uma catástrofe aqui, né? Saiu morrendo quase todo mundo depois do início da terapia renal substitutiva. Então, e como eu falei, no final, todos tinham morrido. E aqui, assim, uma tabela do estudo da incidência de acúmulo por citrato de estudos prévios, que realmente não é um negócio tão frequente assim. E a minha conclusão, que parece que realmente não é tão frequente a intoxicação por citrato, ocorre com mais frequência nos doentes que são mais graves, e, assim, todos morreram nesse estudo, então talvez seja só um marcador prognóstico. Talvez ter cautela em transfusões, porque está dando uma sobrecarga de citrato nesses pacientes que já estão dialisando com citrato, e fica a dúvida nesse cenário de, sendo infrequente que acontece nos doentes que já têm um prognóstico muito reservado, se realmente é tão importante isso daí. É isso. Obrigada. Gente, então, o meu trabalho que eu vou apresentar é da farmacocinética do citrato nos pacientes e do metabolismo, né, do citrato nos pacientes cirróticos e não cirróticos. Como é que passa mesmo? Bom, aqui acho que muita gente já falou, né, todos os conceitos aí básicos, mas aqui para a gente lembrar da diálise, né, então, o sangue sai do paciente, a gente repõe o citrato, quela o cálcio aí ao longo principalmente ali na membrana do filtro, dialisato, volta para o doente ainda, igual acho que o Gabriel falou no começo, que realmente uma grande porcentagem do cálcio quelado, ele sai no efluente, né, muitas vezes pode ser considerado como dose aí da diálise. E aqui, antes de voltar, a gente repõe o cálcio. Bom, das bases teóricas todo mundo já falou também, mas o citrato é um quelante do cálcio, né? Age como anticoagulante. E ele substitui a heparina em pacientes com alto risco de sangramento, né? Principalmente em pacientes cirróticos, ele até diminui a incidência de CIVD e outras complicações. Lembrar que o citrato, então, ele é metabolizado predominantemente no fígado, também tem um componente na metabolização muscular, esquelética e no rim. A gente tem dúvidas, né, então, como foi exposto aí pelos trabalhos, quanto à farmacocinética do citrato nos pacientes críticos, principalmente nos hepatopatas, e o receio da intoxicação, principalmente, é pela hipocalcemia grave e os distúrbios metabólicos já citados. Então, esse trabalho foi um experimento, né, foram poucos pacientes, os critérios de inclusão eram pacientes que estavam na UTI, de 19 a 75 anos, cirróticos e não cirróticos. De exclusão, eles excluíam os pacientes alcalóticos graves, que eles consideraram pH acima de 7,55, transfusão nas últimas 48 horas, por conta de citrato nas bolsas, né? Já uma hipocalcemia importante aí com calciônico abaixo de 0,95, pacientes com acidoses láticas, com instabilidade hemodinâmica, e outras medicações que continham citrato. Lembrar que esses pacientes aqui não estavam dialisando, tá? Foi realmente um experimento, e era assim, o protocolo, eles ligavam aí um citrato trissódico no doente por 2 horas, né, ele ficava 0,05 milimol quilo-hora, ligavam também concomitantemente a reposição de cálcio, 0,17 milimol quilo-hora, e os exames foram coletados, os exames eu digo, tanto o cálcio, o citrato, e os outros parâmetros da farmacocinética mesmo eram coletados periodicamente até dar 4 horas. Então, a gente parava a infusão e eles continuavam coletando para ver qual seria o padrão do metabolismo. Lembrar que essa dose aqui de cálcio é um pouco maior aí do que a gente costuma ver, mas era justamente aí pelo medo, receio de causar hipocalcemia. Então, a estatística eram os dados por média de desvio padrão, P menor que 0,05, as variáveis de distribuição normal era pelo Kolmogorov-Smirnov, comparação dos grupos pelo Tay-Students ou Mann-Whitney, as categóricas pelo método de Fisher,
as variáveis de confusão pelo modelo de regressão linear. E um outro objetivo do trabalho também, além de avaliar a farmacocinética dos pacientes, do citrato nos pacientes cirróticos, era ver se algum dos exames de função hepática poderia prever o clearance de citrato, para talvez ser aí algum parâmetro para a gente do ponto de vista clínico, se algum exame, principalmente bilirrubina, poderia predizer aí o risco de intoxicação. Bom, dos resultados aqui na tabela 1 é só mais ou menos como eram os doentes mesmo, então não achei nada de muito relevante. A gente via que esses pacientes tinham clearance de creatinina preservado, apesar de que ele fala no texto que 3 dos doentes cirróticos eles estavam internados na UTI por síndrome hepatorrenal, mas tinham um clearance aí por volta de 71, e no grupo controle 67, a taxa era igual entre os dois, enfim, o débito urinário bom, né, não eram doentes tão graves aí quanto o de alguns dos outros trabalhos. Bom, dos resultados aqui, o que só chama a atenção da tabela 2 aqui é que, assim, as coisas que a gente já sabia, né? Então, pacientes cirróticos com bilirrubina bem mais aumentados do que os não cirróticos, albumina menor, as provas de o coágulo mais alargado, o lactato que está aqui embaixo é também bem mais alto no paciente cirrótico e o cálcio tendendo um pouco para baixo, mas de resto... Só, basicamente, coisas que a gente já espera aí do paciente hepatopata. E a create também, apesar do clearance normal, estava aumentada. Bom, eles fizeram cálculos aí da farmacocinética do citrato, né? Então, aqui nessa tabela tem algumas coisas que chamam atenção. Então, no paciente cirrótico, né, de cara, eles consideravam um valor de referência do citrato menor que 0,017 milimol por litro, né? Então, de cara, a gente vê que os pacientes cirróticos, eles já iniciavam aí o experimento, enfim, com o citrato acima do valor de referência, né? Talvez aí já por um metabolismo intrínseco do citrato mais lentificado. O que chama atenção também, a área sobre a curva, né? Igual que a do antibiótico mesmo, o tempo que a dose ficou acima do esperado, né? Bem maior no grupo cirrótico. E o clearance do citrato bem menor, né, do que o clearance bem menor nos pacientes cirróticos do que no grupo controle, né? Todas essas alterações que eu citei, principalmente, foram significantes estatisticamente. Pus aqui a setinha. Bom, aqui a gente mostrando aqui graficamente, né, as bolinhas que estão preenchidas, tá, gente, são os pacientes cirróticos. Então, aqui de cara, os dois gráficos são de tempo, né? Aqui por citrato e aqui por cálcio. Desculpa, aqui o citrato e aqui cálcio. Então, eu começava a infusão do citrato, né? No paciente cirrótico, a gente vê que ele já saía um pouco mais, com um valor um pouco mais alto. Então, enfim, obviamente subia o nível sérico de citrato mais no paciente cirrótico do que no não cirrótico, né? Lembrar que aqui em 120 minutos as infusões eram interrompidas, né? E a queda a gente vê que mais lento também no paciente cirrótico. Aqui em relação ao cálcio, também o paciente cirrótico já sai com cálcio mais baixo, né? E eu começo a infusão do citrato e a do cálcio, eles sobem, mas também sobe menos aí do que no paciente não cirrótico. Aqui ainda mais outros dois gráficos, então, em relação ao bicarbonato e o pH, né? Então, o paciente cirrótico, ele aumenta, sim, o BIC, né? Então, ele consegue metabolizar, de certa maneira, aí, um pouco menos o citrato, tá? Mas o não cirrótico metaboliza mais rápido e, consequentemente, o pH também demora mais a subir no paciente cirrótico, tá? Lembrar que no texto eles colocam essas alterações aqui, no final das contas, nenhuma foi significante. De outras considerações do resultado que eles tiveram, eles tentaram avaliar também a relação cálcio total sobre calciônico, né? Aquela com valor de corte de 2,5. 3 dos pacientes, na verdade, 5 dos pacientes ao todo, né, eles tiveram em algum momento citrato acima de 1,5. Não sei quem dos meninos já falou, né, que
que varia um pouco aí o valor que a gente ficaria com medo da intoxicação por citrato, porque não é algo que a gente dosa de rotina, que eles consideraram acima de 1,5 como risco de intoxicação. E eles viram que só 3 dos 15 pacientes cirróticos que tinham um valor de citrato aí ameaçador, acima de 1,5, fechavam o critério de cálcio total sobre calciônico acima de 2,5. E nenhum dos 2 pacientes não cirróticos. Então, que a relação aí cálcio total calciônico não mostrou em todas as vezes aí o paciente que talvez teria mais risco de intoxicar. A alteração do BIC e do pH, então, não foram significantes entre os cirróticos e os não cirróticos. E a incidência de alcalósica metabólica moderada, grave, não teve diferença, né? Também não teve nenhum outro evento adverso relacionado ao citrato. Então, não teve nenhuma hipocalcemia grave, não teve nenhum anion gap, assim, acidose metabólica de difícil controle, nada daquilo que o Douglas citou para a gente diagnosticar a intoxicação, a gente encontrou no trabalho. Bom, da discussão, né? Então, o clearance do citrato no doente cirrótico parece sim ser prejudicado, eu diria lentificado, né, enfim. Mas apesar disso, os efeitos metabólicos nesse estudo não foram bem similares. O cálcio total sobre calciônico não foi bom preditor da intoxicação. E que eles reforçam sempre é que a monitorização rigorosa do cálcio deve ser realizada, que é nosso principal receio, já que a hipocalcemia na UTI a gente não consegue muito avaliar sintoma, né? Então, medo de parada, arritmias e tudo. Lembrar que durante esse trabalho, né, os pacientes estavam monitorizados o tempo todo, aí passou no comitê de ética, obviamente. Bom, das limitações, né, para a gente extrapolar. Primeiro, o paciente não estava dialisando, de fato, né, não tinha tantas disfunções orgânicas assim. O curto tempo da infusão de citrato também limita um pouco a nossa interpretação, foram só 2 horas, né, a gente sabe que as terapias de substituição renal contínua aí é bem mais que isso, a gente não sabe a longo prazo como que seriam essas alterações. Não tinham também paciente com tantas disfunções orgânicas como nos outros trabalhos, então não tinha paciente muito instável, com droga, com disfunções múltiplas, e eles excluíram pacientes que estavam recebendo outras fontes de cálcio também, então a gente não sabe se aquele cara, sei lá, um choque hemorrágico, recebendo muito concentrado, também não entrou no trabalho. A conclusão é que, então, assim, do experimento em si, né, que com as doses limitadas e vigilância do calciônico, a anticoagulação com citrato é factível, sim, nos pacientes com cirrose avançada, né, e a gente sabe que tem benefícios claros em relação à heparina, então, deverão ser nossa escolha aí. Obrigada. Bom, então, meu último trabalho é um estudo observacional prospectivo para a gente avaliar a anticoagulação regional com citrato em pacientes em diálise contínua em falência hepática. Então, a ideia, que já foi dito, né, por todo mundo, que a anticoagulação regional com citrato vai ter alguns benefícios em relação à heparina, menos risco de sangramento, não ter anticoagulação sistêmica e parece ter maior tempo de patência do filtro e sem diferente mortalidade em relação à heparina. Mas os pacientes hepatopatas foram excluídos da grande maioria dos estudos, especialmente a CLF e insuficiência hepática aguda. Então, a ideia é que vai ter esse prejuízo de metabolização do citrato, sendo que essa relação do cálcio total calciônico, então, maior ou igual a 2,5, vai estar descrito na literatura como um alerta para uma possível intoxicação. Então, bom, já foi falado, né, da questão da acidose metabólica, com anion gap elevado, pelo esse prejuízo aí de metabolização, pela interrupção aí do ciclo do ácido cítrico. Então, os objetivos do estudo é avaliar os preditores do acúmulo de citrato nesses pacientes cirróticos ou com insuficiência hepática aguda, avaliar a possibilidade do uso de citrato quando tem essa função hepática prejudicada. E o desfecho secundário, então, foi avaliar várias outras medidas, então, de citrato, a correlação com cálcio total e calciônico, com a relação entre cálcio total e calciônico, pH, anion gap, equilíbrio ácido básico e tempo de vida do filtro. Então, foi um estudo observacional prospectivo com 28 pacientes com cirrose descompensada, que era a maioria, ou insuficiência hepática aguda,
com necessidade de terapia de substituição renal. Foram rodadas 43 diálises, né? Eles consideram que foram no máximo 2 por paciente. E aí eles avaliaram escalas, né? O MELD, o CHILD para pacientes cirróticos, o SAPS e o TIS, parâmetros laboratoriais e o clearance de verde de indocianina. E excluíram pacientes com acidose ou alcalose graves e hipocalcemia antes do início da diálise já. As diálises, então, eu não botei, mas foi CVV-HD, com citrato de sódio a 4%, com dialisato sem cálcio, reposição de cloreto de cálcio, aí tinha o protocolo deles, né, de início e ajustes de cálcio e citrato, e eles avaliaram, então, citrato e cálcio total em vários momentos, ali desde o baseline até fechar 72 horas, isso valendo também para gasometria e calciônico pós-filtro, que daí também foi dosado com intervalos mais curtos do que só o citrato e o cálcio total. Tudo até fechar 72 horas. Análise estatística, então, os dados quantitativos foram descritos em mediano e intervalo interquartil, os qualitativos em frequência absoluta e relativa. Foi feito depois curva ROC para avaliar a capacidade dos parâmetros laboratoriais no baseline para predizer uma relação de cálcio total e calciônico maior ou igual a 2,5. Avaliação do ponto de corte para maior e menor risco do acúmulo de citrato foi feito por esse Uden Index, e que eles avaliaram que de todos os valores observados, aquele que tivesse maior sensibilidade e especificidade seria o melhor ponto de corte com mais acurácia. E o coeficiente de correlação de Spearman foi usado para quantificar a relação entre cálcio total e calciônico e o citrato sérico. Então, dos resultados, foi uma média de idade de 57 anos, a maioria homens, principalmente cirróticos, né, dos 28 pacientes, 13 insuficiências hepáticas agudas, pacientes graves, né, a maioria com droga vasoativa em ventilação mecânica, uma mediana de internação de UTI de 27 dias, sendo que 24 morreram durante a internação na UTI, e dos 4 sobreviventes, um paciente ainda manteve necessidade de hemodiálise. Aqui é a tabela 1, né, eu chamei a atenção do MELD, que teve uma mediana de 36, um CHILD de 12 e da depuração do verde de indocianina de 3,6%. E aí eles avaliaram todos esses outros parâmetros laboratoriais aqui também para depois fazer as correlações e ver o que poderia ser preditor para uma relação de cálcio total e calciônico maior ou igual a 2,5. Então, da lesão renal aguda na chegada, então, 2 pacientes em AQ1, 4 em AQ2 e 22 já na chegada tinham uma lesão renal aguda AQ3, e os motivos, né, que eles elencaram foi sepse, síndrome hepatorenal e choque hemorrágico. Em relação à duração do filtro, o tempo de vida do filtro de 72 horas foi atingido na maioria dos pacientes, em 74% das diálises que foram rodadas, na verdade. Não teve nenhuma diálise interrompida com menos de 24 horas, mas dessas que foram interrompidas antes de 72 horas, elas foram interrompidas por coagulação do filtro ou uma relação cálcio total sobre calciônico maior ou igual a 2,5 em 3 casos, intervenção ou cirurgia também em 3 casos e interrupções planejadas em 2 casos, e coagulação foram 2 casos também. Em relação ao equilíbrio ácido básico, então, no baseline, a maioria dos pacientes com acidose, né, com pH menor do que 7,35, com um BIC menor do que 22 em 65% dos casos. Já em 24 horas, os pacientes, já 33% já tinham uma reversão dessa acidemia, com um BIC em valores normais em 60% dos casos. E em 62 horas, a maioria dos pacientes já estava em valores fora de um contexto de acidemia, com até uma tendência à alcalose, né, com 56% apresentando um BIC menor do que 26. E 19% dos pacientes manteve um bicarbonato menor do que 22. E aí, desses, então, esses com bicarbonato menor do que 22, eles tiveram uma mediana da relação cálcio total e calciônico de 2,43 e um citrato de 235 mg por litro. E dos pacientes com bicarbonato maior do que 22, deu uma mediana menor, né, de relação cálcio total e calciônico de 2,15. Eles até colocam, né, interferência do PCO2 nisso, mas ele se manteve estável nos pacientes. E em relação ao anion gap, no baseline, eles tinham uma porcentagem de anion gap menor do que 10, em 21%. Isso passou para 41% em 72 horas, sendo que só 3% da amostra, que na verdade é um caso, teve o anion gap que aumentou do baseline em relação a 72 horas.
Então, aqui em relação ao pH, né, com a maioria dos pacientes no baseline apresentando valores abaixo de 7,35, com já depois em 72 horas aqui, valores entre 7,35 e 7,45, e o bicarbonato, mesma coisa, né? Então, um bicarbonato menor do que 22, na maioria dos casos, no baseline, e isso se reverteu em 72 horas. Em relação aos eletrólitos, eu trouxe o resultado do calciônico, então, que em 24 horas, 84% da amostra estava em alvo. Em 72 horas, eles tinham 59% da amostra dos pacientes, né, com cálcio iônico em alvo, sendo que 41% desses pacientes estavam com cálcio iônico menor do que 1,13, que é menor do que o baseline, que é o que a gente esperaria, né? Mas o valor mínimo foi de 1 milimol por litro, então eles não tiveram nenhuma hipocalcemia grave registrada. E o sódio se manteve entre 135 e 148 em 91% dos casos em 72 horas. E aqui os resultados em relação ao cálcio, né, que aumentou, então, esse valor menor do que 1,13 depois de 72 horas, que logo no início do tempo de terapia era uma percentagem maior, mas que foi diminuindo conforme se for ajustando conforme o protocolo. E aqui essa tabela com todos os valores mais importantes que eles anotaram aí de equilíbrio ácido básico. Então, o pH, né, com uma mediana de 7,29 na chegada, com depois 7,4 em 72 horas. O BIC, que também era mais baixo na entrada, que já chegou para valores mais tendendo à alcalose, depois de 72 horas do tempo de terapia. Um anion gap também que diminuiu. E o calciônico, que também apresentou redução, como eu mostrei aqui. Em relação à predição do acúmulo de citrato, né, que eles fizeram, então, a curva ROC para avaliar quais parâmetros de função hepática poderiam ser preditores dessa relação maior ou igual a 2,5. Então, foram 273 medidas. Em relação ao cálcio total sobre calciônico, 10 mostraram esse valor maior ou igual a 2,5, sendo que só 3 acabaram tendo que ter a diálise interrompida. E esses valores, então, que sugeriam acúmulo de citrato, como já descrito previamente na literatura. E aí aqui é a curva ROC da lactato e do TP, da atividade do TP, que foram os valores que mais se correlacionaram com o preditor de acúmulo de citrato daquele valor maior ou igual a 2,5. Então, o ponto de corte do lactato de 3,4, então maior ou igual a 3,4, poderia estar correlacionado com esse acúmulo de citrato antes do início da diálise, e um TP menor ou igual a 26%. Em relação ao valor absoluto de citrato, no baseline eles tinham 28 miligramas por litro, que passou para 160 em 72 horas. E aí aqui, eles só mostraram a tabela, né, da relação dos níveis de citrato com o cálcio total e calciônico, mas eles não se correlacionaram com valores isolados de cálcio total e calciônico, nem com pH e anion gap. Então, a ideia é que a grande maioria dos pacientes acabou revertendo a acidose no início da diálise, né, com uma redução do anion gap com o passar do tempo. Talvez essas acidoses que se mantiveram poderiam ser acúmulo de citrato. Eles não tiveram nenhum evento de hipocalcemia grave. Eles viram aumento do citrato, mas não existe bem definido, né, o que é um ponto de corte na literatura para definir se isso seria acúmulo com repercussão de distúrbio hidroeletrolítico ou não. Então, essa relação cálcio total sobre calciônico pareceria ser mais útil. E eles descrevem, né, da limitação do uso de lactato e TP por vários fatores confundidores nessa população de pacientes bem graves, né, especialmente considerando que são hepatopatas. Então, apesar do acúmulo de citrato, eles não identificaram distúrbios ácido-básicos importantes durante a diálise, mostrando que seria possível, que seria factível anticoagular com citrato pacientes com falência hepática. Esse acúmulo de citrato se relacionou com a relação cálcio total sobre calciônico, sendo que essa razão de maior ou igual a 2,5 seria indicativa de acúmulo, mas que são pacientes em maior risco de hipocalcemia e acidose metabólica. E que os níveis de lactato maior ou igual a 3,4 e um TP menor ou igual a 26% seriam preditivos desse desfecho de potencial acúmulo de lactato, por esses valores aqui, acúmulo de citrato, desculpa, e que seriam parâmetros que poderiam ser úteis para a gente avaliar nos pacientes já no baseline. É isso.
O que eu acho que eu aprendi como um todo é que realmente é muito raro a intoxicação por citrato, principalmente nessa população de risco dos hepatopatas, que é a que a gente teria mais receio, e que me parece que as pessoas que intoxicam são só os pacientes que estão falecendo mesmo, assim, que talvez seja só até mais um marcador de gravidade, que qualquer outra coisa daria errado ali, assim, acho que não é o citrato em si. Eu achei um pouco redundante os trabalhos, que fica um sempre referenciando ao outro, e meio que parece que nenhum sai muito do lugar, sempre um voltando no outro. Você vê que tanto que os textos são bem parecidos, assim, de certa forma. Eu concordo com o Paulinho, acho que, assim, é algo raro que não sei em que cenário que a gente tem que levantar essa luz, que talvez seja isso, mas talvez só um marcador mesmo de pior prognóstico. E, assim, lendo os trabalhos, uma coisa que eu tive a impressão também foi... Hoje eu não teria ânimo de, vamos sair fazendo estudo para procurar marcadores de intoxicação por citrato. Porque, assim, vários estudos avaliaram várias coisas aí, né? De o que é melhor, relação cálcio total calcionizado, do Fred lá, que o inicial. E, assim, sendo um negócio que é raro, que provavelmente é um marcador de gravidade, que a gente tem, assim, até pelo estudo que a Ana Laura mostrou agora, que também a gente tem alguma boa correlação com o que a gente tem. Não sei se também tem tanto sentido seguir muito nessa linha de pesquisa aí para ficar buscando alguma coisa nova quanto a isso. Eu estava pensando nesse último artigo que ela apresentou, que foi uma coisa até que aconteceu comigo uma vez aqui no plantão, falando da associação do valor do lactato, né, com a intoxicação. E aí, teve um dia que eu estava de plantão aqui, tinha um paciente choque séptico com um lactato elevado, e eu, conversando com a nefro, com a residente que estava de plantão, ia começar a dialisar, ela estava com medo de dialisar com citrato por conta do lactato. Mas eu acho que isso talvez confunda mais do que ajude, porque na época eu falei, a minha impressão é que seja a hiperprodução, assim, não acho que o fígado não vai conseguir metabolizar. Óbvio que eu não tenho como ter certeza, né, mas assim... E aí ela acabou meio que dialisando com uma dose menor de citrato, sabe? Eu não sei quanto isso se aplica, sabe? Quanto que o lactato ajudaria ou não. Isso eu não lembro. Tá. Até disso que você falou do valor do lactato, incomoda que ele vê isso associado a essa relação de cálcio total com cálcio único, né? Não propriamente a intoxicação por citrato, seja lá o que isso for. Não sei, me incomodou isso um pouco. Resumão mental aí, só para a gente ver. Flávia tá conectada. Vamos pensar o seguinte, Flávia, se tiver alguém, desculpa, não vai dar para você ver, mas vamos pensar assim, a gente tem o citrato, seja na forma CD, seja na forma sódica, o que for. A gente infundiu na veia do doente. Peraí, desculpa, antes da veia. O citrato, obrigatoriamente, em que parte do circuito que a gente vai colocar? Perfeito, não, arterial, pré-filtro. A gente só lembra, ECMO e terapia substitutiva, o que é arterial num é venoso no outro. Então aqui a gente vai pôr no arterial pré-filtro, de preferência assim que o sangue sai do doente. Por isso que a multifiltrate e a prisma colocam lá embaixo, né? Tá bom.
Então, a gente vai colocar aqui no pré-filtro. No filtro, a gente já vai perder uma massa bem grande de citrato ligado ao cálcio, certo? Só lembrar que o citrato não aumenta a perda de cálcio, pelo menos de uma forma extremamente significativa. Então aqui a gente vai ter uma perda aqui de quê? Uns 70%, 80% do total do citrato. Mas qual é a função do citrato? É diminuir o cálcio iônico no pós-filtro. Dentro do filtro, na verdade. O pós-filtro é um jeito meio torto da gente monitorizar. Por que eu digo meio torto? Isso não dava para a gente colocar hoje, que ia ficar muito texto. Mas lembra que assim, o pouco que a gente tem de dosagem pós-filtro, a variação é muito grande. Tanto que se você quiser não dosar pós-filtro, tá perfeito. Tem centros que simplesmente põe pré-filtro, infusão fixa e dosa do sistêmico do paciente. Ou seja, o pré-filtro que a gente está conversando aqui. Certo? Tá bom. Então, sim, aí isso aqui vai cair na veia do doente. Certo? Aí, para onde vai o citrato? Vai para o intracelular. De que órgãos, principalmente? Que eu acho que o Douglas comentou. Quais são os órgãos que metabolizam? 70% a 80% no fígado, vai dar um músculo esquelético ali uns 5%, e no rim os outros 10%, 15%, não é isso? Tá bom. Então, assim, o citrato vai entrar na célula do doente, certo? Onde exatamente, acho que não, foi você que falou, foi o Fred que falou, onde que exatamente é metabolizado o citrato? Perfeito. Oi? Na mitocôndria, dentro da mitocôndria, no ciclo de Krebs. Ele é um ácido tricarboxílico. Eles são 5 carbonos, né, com 3 carboxilas, tá? Quando a gente põe para dentro um ácido com 3 carboxilas, com 3 carboxilas, um tricarboxílico, vocês concordam que se ele entrar aqui com 3 pontes H- para dentro, ele tem que trazer alguma coisa positiva para dentro? Certo? O que ele traz junto? Em geral. Pode ser sódio? Pode. Sódio não é um íon predominantemente intracelular, ele é posto para fora. Então, o que entra mais frequentemente? Pode ser magnésio? Dificilmente, porque a valência é 2. Mas o que vem, então, mais frequentemente? H+, certo? E esse H+, é tirado aqui de fora e é liberado bicarbonato, não é isso? Então, para cada mol de citrato que eu ponho para dentro da célula, eu libero 3 de bicarbonato. Então, quando a gente está falando de que o doente está ficando alcalêmico, eu estou falando disso aqui, certo? E aqui dentro da célula, esse ácido tricarboxílico vai entrar no ciclo de Krebs, que vai acabar na cadeia de fosforilação oxidativa, que vai acabar virando o quê? Vocês comentaram aí, água, CO2 e energia. Certo? Tá bom. Isso aqui é o ciclo do citrato que a gente dá na veia do doente. Tá bom. Então, por aqui dá pra gente já tirar um monte de coisa. Vamos começar aqui em cima. Poxa, o doente veio com uma ureia já estava tudo certinho, está hemodiafiltrando com o mesmo sistema 96 horas, já até passou, venceu o filtro, está tocando ainda para tirar fluido dele, mas só que é para tirar fluido, já está com a ureia de 20, vamos baixar a dose. Então ele estava com 3 litros por hora, a gente baixa para 1.500. O que vai acontecer? Do afluente, e consequentemente do efluente. Perfeito, então assim, mexeu na dose, vai mexer na concentração sérica do citrato. Tem isso na cabeça, tá? Tem isso na cabeça. Ó, só mais ainda, nisso que o Bruno está falando, você está deixando o fluxo de sangue igual, só que você diminuiu a dose. Então, tudo esse que deveria sair aqui, ele vai sobrar para ser metabolizado aqui, certo? Tá bom. Então, tem isso na cabeça. O que vai acontecer, a gente vai chegar lá. Então, assim, diminuir a dose, cuidado. Vai acumular citrato. Tá? Por que não dá para fazer scuff com citrato? Até dá.
Mas por que a gente não faz SCUF com citrato? O que é SCUF? Slow Continuous Ultrafiltration. Você não dá dose, não tem dose. SCUF é só tirar fluido. Então, se você não está dando, você não está dialisando o doente, você não vai tirar citrato. Então, se você for usar citrato ali, tem que ser uma dose mínima. Aí você vai conseguir uma concentração dentro do filtro suficiente para deixar o cálcio menor do que... para deixar a concentração de 4 milimoles, o cálcio menor que seja ali o meio milimol. Difícil, né? Então, assim, não dá para usar no SCUF. Faz sentido isso? Tá, então guardem isso na cabeça. Ah, vamos ligar um SCUF no dente, põe citrato. Não dá. Não dá. Tá? Tá bom. Por que a gente não usa citrato no ECMO? Não é uma excelente ideia. Vamos usar citrato no ECMO, já alcaliniza o doente. Perfeito. Primeiro, a gente tira alguma coisa sem ser CO2 na ECMO. Bom, tira nitrogênio também, tanto que assim, o colapso pulmonar pode acontecer porque está tirando nitrogênio na membrana, mas a gente não tira citrato. Então, assim, você vai ter que colocar um caminhão de citrato para manter uma concentração de cálcio baixa dentro do oxigenador e não tem ninguém para tirar, tá? Então não dá para usar na ECMO, certo? Faz sentido isso? Tá bom. Oi? Perfeito, mas qual que é o fluxo da diálise para você conseguir? Então, e qual é o fluxo da ECMO? 30 vezes maior. A gente não vai conseguir uma concentração de citrato dentro do oxigenador, você tem que baixar muito o fluxo de sangue para você ter uma infusão pequena de citrato e concentrar muito do oxigenador, certo? Então a gente não consegue, não dá para fazer, tá? Tá bom. Então assim, sobrou esse tanto que veio para cá, estamos aqui no fígado. Entrou para a célula, liberou os 3 bicarbonatos. Metabolizou aqui, perfeito, virou energia. Essa energia, esse resultante pode atrapalhar a gente em algum momento? Desculpa, fala aí, Anara. Perfeito, a gente está dando energia para o doente, a gente está gerando um monte de CO2 aqui, então eu vou gerar CO2, não só no metabolismo dessa energia, mas também na geração dessa energia aqui, certo? Então assim, vira e mexe, o Bruno Faca, vocês costumam ver o blog dele lá, como é que chama mesmo, Bruno? Isso aí. E assim, ele descreve um caso que ele acompanhou, que estava em ECMO e não conseguia tirar, até que ele parou a dieta em 24 horas e ele decanulou o doente. Uma menina que já estava 45 dias em ECMO. Né? Bom, tá bom. Então assim, isso pode atrapalhar, só lembra disso. Às vezes está lá o doente recebendo 80 ml por hora de dieta, que vai dar, sei lá, 2.000 calorias, mais o ACD. Gente, assim, a produção de CO2 pode ser meio grande com isso, pode atrapalhar. Tá bom. O que mais? Tá bom. Aqui na veia, é onde que importa pra gente. Quais são os marcadores que a gente tem de que o citrato pode estar alto? Um é dosar o citrato. Né? Vocês viram ali que os próprios holandeses não conseguem dosar. Eles têm que guardar, tiveram que alterar uma forma para levar para o laboratório e fazer tudo de uma vez, que é caro. Né? Não dá para a gente fazer isso. Tá. Então, quais são os marcadores que a gente pode ter? Aí foi o calcemia e a relação cálcio total com cálcio iônico. Por que o cálcio total aumenta ou fica igual? Você tem a relação para ligar o citrato, né? O citrato de cálcio. Então, o cálcio ele está no cara, o citrato de cálcio continua normal. Então, citrato de cálcio e o que mais? Então, o citrato de cálcio. Tá. Aí, assim, perfeito. Então, o citrato de cálcio sobe e o cálcio iônico desmorona. Perfeito. O citrato de cálcio é dosado na fração total. O valor que a gente usa na média é 2,5. O que vocês acham desse valor 2,5, por tudo que vocês viram aqui? Ele não é tão arbitrário, mas ele é perigoso, certo? Assim, é um valor que, assim, você precisa ter bastante, por exemplo, assim,
quais, assim, a gente está falando do citrato de cálcio, mas o cálcio não se liga só ao citrato. O cálcio, a fração total do cálcio, onde mais que a gente vai ter? Uma série de proteínas, inclusive a albumina. Bom, dente crítico, norma albuminêmico, não é muito comum. Né? Eles são, em geral, bem hipoalbuminêmicos. E o dente, quanto mais grave, menor a albumina deles. A gente não pode ter um dente que tem um cálcio total de 2, mas que tem a maior parte desse 2 é só citrato de cálcio, mostrando que está acumulando citrato. Então, assim, precisamos tomar cuidado com isso. Tá? Então, quais são os outros marcadores que talvez esteja acumulando, além do cálcio, desculpa, estamos aqui na veia, quais são os outros marcadores que na veia posso estar acumulando citrato? Um é o cálcio total sobre o calciônico, mas se ele está lá 2,5, que outras coisas que podem incomodar a gente ali? Desculpa, fala de novo, Catê. Perfeito. O que mais? Perfeito. Então, o dente está evoluindo hipocalcêmico, mantendo uma acidemia. Putz, parece que esse dente não está mas está com 2 de relação. Ó, até para o contrário, melhor parar ou diminuir o citrato barra CD, certo? Tinha mais uma coisa. Lactato alto. Por que o lactato alto marca a possibilidade... peraí, antes de chegar no lactato, a gente pode ter uma relação cálcio total... desculpa, a gente está falando de hipoalbuminemia, mas não é a única coisa só não. Vocês imaginam o seguinte, quanto mais acidêmico é o doente, como é que é a ligação entre albumina e cálcio, por exemplo? Exatamente. Então, assim, se o doente está extremamente acidêmico, já tem uma relação ali relativamente alta, só lembrar que, assim, a afinidade de boa parte dos ligantes de cálcio é baixa, né? Então, assim, pode ser que realmente essa situação esteja um pouco pior do que a gente está vendo, tá? Chegou aqui dentro. Onde que o lactato é metabolizado? Onde isso é formado, desculpa? É formado e metabolizado, as duas coisas. Ó, lembra que aqui a gente tem o ciclo de Krebs, né? Que eu esqueci de escrever, e aqui tem a cadeia de fosforilação oxidativa, certo? Então, o que eu tenho? Não forma aqui o acetil-CoA pela lactato desogenase vai formar o lactato? Se o lactato está em um nível muito grande, uma boa parte das vezes é por redução do clearance, e uma boa parte das vezes é também por aumento da produção. Mas por que aumenta a produção? Porque em algum momento aqui na cadeia de fosforilação oxidativa eu vou ter um bloqueio, ou inibição ou desacoplamento, certo? Lembra, isso aqui é a vida de Erdmann-Meyerhof, o lactato ele marca a gravidade, não necessariamente que está faltando oxigênio aqui para reagir com o hidrogênio que vem da cadeia de fosforilação oxidativa. Então, assim, se eu tenho isso daqui bloqueado a ponto de subir lactato, não é só o lactato que está mostrando que tem um bloqueio. Tem um bloqueio na cadeia, no metabolismo oxidativo. Aqui no ciclo de Krebs eu vou começar a acumular um monte de coisa. Vocês lembram no anion gap? A gente não sabe muito o que é o anion gap. A gente tem ali a dosagem de até 7% na massa total. Mas o que tem no anion gap que a gente conhece? Sobe oxaloacetato e sobe citrato, certo? Então, assim, o lactato muito alto, ele não deve falar assim, olha, é proibitivo ligar citrato, mas presta atenção que a chance do dente intoxicar é maior. Quanto maior o lactato, maior a chance do dente intoxicar, certo? E o anion gap ajuda em algum momento? Você tem uma relação cálcio total, cálcio normal, o dente é hipoalbuminêmico, você está aqui no sangue ainda, tá? Ele começa a ficar acidótico, começa a cair o cálcio, eu quero ter certeza que isso é citrato. Você vai lá, dosa o anion gap, e o anion gap está subindo. Por que o anion gap sobe quando o dente acumula citrato? Porque citrato é um ânion, né? Então, simplesmente, ele não está sendo metabolizado, não está entrando na célula e está acumulando no sangue. Então, aí vem 2 tipos de intoxicação que a gente pode ter, 2 tipos de acúmulo que a gente pode ter do citrato, vocês concordam? Se eu estou dando muito citrato para o dente, mas ele tem uma capacidade de metabolizar grande, o que vai acontecer? Ele pode ter o citrato super alto aqui no sangue, certo? Ele pode ter uma relação cálcio total, cálcio iônico super alta lá, 2,7, 2,8, 3, só que como ele está metabolizando, boa parte desse citrato está entrando, está recuperando o novo bicarbonato aqui, ele está ficando alcalínico. Isso eu acho que talvez seja a forma mais comum da gente ver no dia a dia, não é? Aí você vai lá, baixa o citrato, vai lá, tira o bicarbonato. Só lembrar que aqui a gente usa o ACDA, 2,2%. A maior parte dos hospitais privados usa trisódico, né? Que é a 4%.
Esses que usam trissódico, muitas vezes eles pegam a mesma solução que a gente usa, com 105 mEq de sódio, 105 mEq de cloro, e só liga o citrato, não põe mais absolutamente nada de sódio na solução. Se vocês verem isso acontecer, não achem estranho. Tá? Isso acontece na maior parte dos centros privados aí. E o outro tipo de intoxicação é quando eu tenho a disfunção celular propriamente dita, né? Aí não metaboliza, acumula aqui, só que sem colocar bicarbonato para fora. É o dente que fica acidótico de verdade com o gap aumentado, certo? Faz sentido isso para vocês, então? Na segurança, eu já ouvi várias explicações. Uma delas é que, não, estou usando ACD, então tem ácido cítrico. Outra é que se eu estou dando, se eu estou dando citrato, eu já uso o bico mais taxa no banho. Já vi várias explicações para ter muita dificuldade de engolir esse citrato. Não faz sentido, porque a gente pode fazer esse dado mesmo sendo citrato, que só Tudo isso que você falou deve ter colaboração, mas talvez o principal seja isso aqui, ó. Tem isso aqui em MEX, né? E aqui as cargas positivas, aqui as negativas. Vamos fazer um gamblograma. Do extracelular, sódio, potássio, cálcio, magnésio, certo? Do lado negativo, cloro, lactato, vamos por aqui vamos por fósforo, só por uma ordem mais aceitável, albumina, e aqui os ânions não mensuráveis, certo? Então, esquecemos do... Ser bem stiltiniano, né? Esqueci do bicarbonato. Nossa, aqui não está escrito lactato, nem que... Pronto, melhorou. Faltou alguma coisa agora? Bom, tá bom. Então você imagina o seguinte, você está dando lá citrato de sódio para o doente, tá? Você vai aumentando a quantidade de citrato aqui, você vai aumentando a quantidade de sódio aqui, mas o sódio ele vai fazer shift para outros lugares, certo? Para o intracelular, etc., assim como a parte do citrato. De um jeito ou de outro, você vai acabar aumentando um pouco do H+, aqui, em algum momento, quando você subir os ânions daquele lado. Tá? Pouquinho que você sobe disso daqui, lembra que o pH, o que é o pH? Né? O logaritmo decimal de base decimal negativo da concentração de H+, pouquinho que você sobe de concentração de H+, você sobe relativamente bastante o pH. Cai o pH, desculpa. Não, porque você aumentou um ânion. O sódio, para o H+ subir, o sódio tem que fazer shift para outro compartimento. Eles fazem, em geral. Certo? Uma outra coisa que pode acontecer é que quando você... Deixa eu ver se faz sentido isso que eu vou te falar. Faz sentido, sim. Uma coisa que você pode fazer é diminuir o bicarbonato quando você acumula lá para manter a coisa igual aqui. Mas isso daqui, em geral, um dos estudos até mostrou isso, o achado acho que foi o seu, né, que o CO2 é menor dos doentes, né? E talvez por hiperventilação. E o CO2 caindo vai baixar o bicarbonato, talvez para acumular, para ajeitar isso aqui. Mas assim, o que vai fazer subir o H+, em geral, é a elevação do ânion propriamente dito aqui. Tá? Só lembrar... Pode, mas assim, ela já vem baixa e estável, né? Aqui assim, é que fica difícil a gente entender, se eu der o citrato de sódio, eu vou subir a mesma quantidade nas duas colunas para o mesmo compartimento. Só que aí começam os shifts, né? Os shifts é que a gente não dá para entender os shifts. Só lembra que, por exemplo, o cloro no doente grave, ele surge, ninguém sabe de onde. Os doentes fazem hipercloремia, ponto. Se você der ou não der fluido para ele. Tá? Por exemplo, né? E provavelmente isso vem do extravascular. Não é nem do intracelular, porque cloro não é um íon intracelular. Eles chegam a subir ali uns 5, 6, 7. Na casuística do Danilo, lá da H1, nos pacientes com choque séptico, o base excess deles, a média de chegada era -8 de base excess.
mais ou menos, dá 60% desse menos 8 de base excess era de cloro, sem receber fluido nenhum. Interessante, né? Falou, vamos supor que não subir controle, vou dar no citrato de sódio, vou aumentar no ânion, né? Vamos supor que, em vez de sódio, H+, eu consumo o bile. Ó, se o sódio subir na mesma quantidade do que o citrato, não vai subir o H+. O sódio tem que sumir do compartimento. Ele vai sumir, ninguém sabe para onde ele vai, mas ele vai sumir. E se desde isso acontecer, eu só consumo. Por que Você diz de baixar o... Ah, isso é uma boa pergunta. Isso, em geral, é secundário à elevação do H+, ao estímulo do centro respiratório e a redução depois do bicarbonato, né? Não deixa de ser um jeito de você acomodar isso daqui. Isso é um jeito tirotinano de ver, mas isso aqui ele vai sumir provavelmente porque reagiu com isso aqui também, certo? E vai virar o CO2. Mas os doentes hiperventilam, então o CO2 acaba caindo no final por causa disso. Tá? Provavelmente. Eu estou falando isso por falar. Se você tem certeza que isso que acontece, vixe, né? Ninguém tem. Só que aquele braço básico, o próprio Stewart já falava um negócio interessante. Ele falava assim, olha, a gente sabe que estava acontecendo isso. Agora, você falar que aconteceu isso porque eu fiz isso, é difícil. E aquele braço básico a gente só pode falar o seguinte, ó, aconteceu, ponto. Porque não sabemos. Né? Direito, pelo menos. Mas, enfim, uma boa parte da acidose acontece porque o citrato conta como anion gap. Né? Tá? Bom. E aí, gente, para beira-leito, então, o que vocês levam do que vocês viram hoje? Só para... Diga. Boa pergunta. Dá para fazer essa conta, o cara mediu. Boa pergunta. Precisa fazer essa conta, realmente precisa fazer, mas provavelmente não, provavelmente subiu o resto. Uma vez que o doente piora o pH, ele piora da disfunção celular, daí você vai ver nessa piora da disfunção celular, piora da hemodinâmica, piora do nível de consciência, piora da própria função renal, né? E provavelmente nessa piora da disfunção de múltiplos órgãos, ele deve subir o anion gap por outras causas, só para marcar a gravidade dele. Uma boa parte deve ser um citrato endógeno, uma boa parte é oxalacetato, e só lembra que 93% do anion gap a gente não conhece. Se é que ele existe, esse anion gap, né? Que isso é um artefato matemático que a gente criou. Né? De disfunção celular como um todo. Perfeito. Perfeito. Posso falar muito prático, então, professor? Você está de paciente com choque séptico, disfunção de múltiplos órgãos e disfunção hepática grave, assim, e tem que ficar diálise nele. Uhum. O senhor daria esse trato, se você fala, a gente discute com todo mundo, só me fala, quanto só me dá quanto que ele está de base excess e quanto ele tem de lactato? E quanto está de pH? Pô, já é o suficiente para começar sem citrato. Se você já é um cara muito acidêmico, cara, não põe citrato. Começa com bicarbonato alto, a hora que o cara começar a arrumar, se quiser colocar, aí põe. Assim, só lembra, se o estudante está muito acidêmico, você não pode errar. Né? Esse é um princípio que eu sigo, né? Mas, é assim, e se vem, assim, aqui a gente que prescreve, vem um nefrologista e fala assim, ó, eu vou prescrever com citrato. Ah, tudo bem. Olha, o que eu costumo fazer? Hã? Eu costumo pôr bicarbonato em paralelo, e aí, se a hora que a gente começa a acertar o pH, você vai tirando o seu, que aí a gente tem um grau de liberdade para mexer. Eu costumo fazer isso. Tá? A gente retendo CO2 quando você vai dialisar com um pouco de bicarbonato também. Ah, gente, é certo, eu não sei o que é certo. Você pode estar pisando em cima do dente fazendo o que eu estou falando para vocês. Né? Não sei se isso é certo. É importante a gente ficar em cima, do lado do dente, ali, vendo o que está acontecendo, só lembrar, olha, pode piorar? Se pode piorar, vamos ver se ele vai piorar. Né? Então, espera uma hora e meia de terapia substitutiva, colhe uma gás, ver se não está piorando, melhorando. Isso é mais importante.
Só lembra que assim, a gente não tem domínio total do que está acontecendo. Se a gente soubesse tudo isso, estava fácil, a gente não sabe. Tá bom? Às vezes você liga com a citrato, você dá tudo certinho, não precisava de mais nada que isso. Mas você não pode errar nessa hora. Quando a gente cair para um pH de 7.05, 6.9, pode ser muito ruim, né? Por erro não é por erro, né? Mas por, sei lá, por complicações nossas que a gente fez. Só tomando o que acontece com o ácido cítrico do ACV, que a gente está com o paciente entrando na célula da mesma forma? Ele entra na célula, só que ele acaba não levando, em geral, ele acaba levando, em geral, o bicarbonato junto. É que, assim, o ácido cítrico ele tem um pK que é relativamente parecido com o do lactato, né, em torno de 5 e pouco. Então, na nossa fisiologia, ele é bem dissociado, ele se comporta com ácido forte. Então, quando ele vai entrar para o intracelular, ele vai levar carga positiva, que vai levar sódio, vai levar potássio, vai levar magnésio, mas na imensa maior parte H+, né? Deixa ficar um alcaliniza da mesma forma? Ele deve alcalinizar da mesma forma. Deve alcalinizar, sim. Tá. Porque lembra, o cara entrou, você liberou um H+, na circulação do doente. Ele liberou um H+, esse H+, provavelmente vai reagir com um pouco de bicarbonato e vai gerar CO2. Né? Só lembra que assim, bicarbonato ele tem um comportamento misto, né? Ele é um comportamento, ele é um íon gasoso, vamos dizer assim. Né? Desculpa, eu já falei isso para vocês. O bicarbonato pode ser liberado pelo pulmão, pode ser eliminado pelo xixi, pode ser eliminado em qualquer reação que você faça de translocação de compartimento. Então, assim, eu não sei se ele é a consequência, ele é a causa, ou é os dois naquele do ácido básico. Por isso que o senhor te falou, bicarbonato não existe, né? Não é isso. Não precisa, acho que não é para tudo isso. Bicarbonato, cara, assim, só começa da gaso que a gente faz, que nas gasos, acho que tu não lembra disso, o bicarbonato ele é calculado, ele é dosado. O que nas gasos é dosado? pH, PCO2, PO2, ponto, só isso. O resto é calculado. Então a gente assume que o pK que a gente do dia a dia é 6.1 para calcular o bicarbonato. Assim, a gente tem alguns estudos na literatura que tem uma variação de pK, não é muito grande, mas tem. O pK não é fixo em 6.1. Já começa daí a situação. Né? Então, sei lá o que pensar. Né? O mais importante, melhorou o pH, está excelente. Não melhorou, vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Esse conhecimento meio pobre da fisiologia que a gente tem, já dá para dar uma orientada no que fazer. Né? Isso é importante a gente saber ali. Tá? Bom, gente, alguém tem mais alguma colocação? Acho que esse é um exemplo. Todos os estudos ali mostraram uma curva ROC, né? Vocês viram? Fazer uma curva ROC e tal, para achar o melhor ponto de corte. Acho que isso é interessante a gente ter em mente. E aí, um dos métodos de você fazer essa curva ROC e achar um ponto de corte é esse índice de Uden. O objetivo dele é maximizar a sensibilidade e a especificidade. Geralmente, isso, quando a gente está fazendo raciocínio clínico, isso não faz sentido você usar essa metodologia para você escolher, porque a gente quer, ou você quer um teste para descartar, ou você quer um teste para diagnosticar, certo? Então, quando vocês virem o Uden como a forma de selecionar o melhor ponto de corte, ele maximiza a curva ROC, mas não necessariamente vai ter uma boa utilidade clínica, porque pode dar uma sensibilidade e especificidade intermediárias não sejam tão úteis. Mas eu acho que o principal ponto aqui é ponto de corte. Sempre que você pega qualquer variável contínua, que tem vários outros interferentes, então, sei lá, relação calciônico, o pH vai influenciar nessa relação e não só o citrato. Então não vai ser perfeito, né? Então você não pode pegar um ponto de corte isolado para tomar decisão, entendeu? Ou até você pode, assim, se for um valor super extremo, isso vai ficar bem claro, mas vai ter uns valores intermediários. Por isso teve um trabalho que mostrou 2.1, o outro mostrou 2,5, porque é a faixa mais intermediária aí dos pontos de corte. Então, como o Marcelo falou, acho que o mais importante é a gente olhar ao longo do tempo do que pegar um valor isolado para tomar decisão. Eu já vi cálcio total calciônico acima de 2,5 e o paciente estava com alcalose. Entendeu? Porque aí, justamente pela questão do pH, ele estava dissociando o calciônico pela alcalose metabólica e não o contrário, entendeu? E não o citrato acumulando
e causando acidose. Então a gente tem que ter isso em mente. Eu acho que o ponto mais importante é olhar ao longo do tempo, né? E assim, ó, a gente tem vários exemplos, SVO2, o lactato, 2 milimol, 4 milimol. É muito mais importante você ver a evolução temporal do lactato do que você ver o ponto de corte dele num determinado momento, né? Eu acho que isso vai valer para qualquer variável contínua que vocês forem trabalhar. PVC, né? Esse aí foi o maior erro, né? PVC de 8 a 12. Não sei, tiraram do nada, assim. Então tem várias coisas que a gente botou números onde não... porque a gente gosta de encaixotar o número, né? Para cair numa caselinha lá do que você acha que é certo ou não. Não pode ser ímpar, não pode ser ímpar. Tem que ser... Mas enfim, eu acho que esse que é isso aqui também traz isso, para a gente como trazer para a prática, né, essas interpretações, né? Tá bom? Tem uma coisa que quando eu vou elaborar um estudo que tentou criar um teste, né? Tipo esse que tentaram usar vários pontos de problema melhor, que dava melhor para o rock. O que eu tenho que ficar de olho quando eu olho um estudo desse? Por exemplo, o N de pacientes? Às vezes o N não precisa ser tão grande, até porque vai ser difícil você ter o N tão grande aqui, né? Porque você tem que ver qual que é a pergunta efetivamente. Assim, você quer um ponto de corte seguro, que a sensibilidade seja mais alta, para eu, assim, nesse ponto aqui eu posso ficar bem tranquilo, não vai dar nada. Só que o que a gente tem que entender também é que o doente crítico a gente está olhando para ele, né? Às vezes é mais fácil você dosar 2 gases seguidas do que você colher a relação com a total calciônica. Entendeu? Eu acho que tem que ver o quanto que essa ferramenta que a pessoa buscou vai ser realmente útil para você, entendeu? Né, Marcelo? Acho que a gente tem uma coisa que poucas pessoas têm, a gente tem o doente minuto a minuto na nossa frente, e a gente pode usar o tempo a nosso favor, né, a evolução ao longo das horas, dos dias a nosso favor, para entender o que está acontecendo. Então, às vezes você tem um score, mas no dia seguinte o que aconteceu é outra coisa, não é difícil, né, você se basear nisso. Mas depois a gente tenta ver se traz um artigo disso aqui, tentou buscar sensibilidade e sociedade, mas você tem que ver geralmente, vamos pensar o score de Wells, por exemplo, quando ele foi desenhado para descartar sem ter que fazer tomografia. Ele foi desenhado com objetivo claro, fazer uma toma assim, você está botando radiação no paciente, você injeta contraste, você aumenta o tempo de internação dele, entendeu? Agora, eu dosar um negócio que eu vou ver com uma gaso, será que faz tanta diferença assim? Eu não sei, eu acho que tem que pensar bem qual que é o propósito da ferramenta que está sendo estudada, entendeu? É baixíssimo, né? Porque o objetivo ali é assim, não quer perder ninguém, né? Entendeu? Aí depende do seu objetivo. Mas como eu falei, na terapia intensiva a gente vê ao longo do tempo. Se você já tem, por exemplo, tem um doente com lactato alto, tá muito acidótico, quer botar o citrato? Bota. Muitas vezes a conduta preferencial aí, dependendo de quem for. Só que tem que ficar de olho, porque a chance de dar errado é grande. Aí você já traça seu plano de contingência. A gente faz isso o tempo todo na UTI, né? Você vai fazer uma coisa, você acha que pode dar errado. Quando a gente vai entubar, a gente não faz 2, 3 planos de contingência para caso a nossa intubação não dê certo. O início da diálise é a mesma coisa, num doente muito acidótico com distúrbio ácido básico complexo misto, né? Então você tem que falar assim, ó, a chance de dar errado é grande, fica de olho, colhe gaso mais frequente, né? Agora tem doente que você pode colher gaso uma vez por dia, porque a diálise está indo bem, né? Tá tudo indo bem. Então acho que é isso que vocês têm que raciocinar no dia a dia. É difícil, porque aqui a gente não manipula a diálise, né? Do ponto de vista prático. Então. Eu prefiro parar a diálise, né? Sem querer, foi. Tem muita coisa que pode dar errado, né? Bom, anticoagulou seco. Tá uma posta? Bom, mas eu acho que esse que é o resumão aí, entendeu? E assim, hoje, por exemplo, o pessoal na UF, eu acho que com cirróticos eles usam, mas eles usam 3 milimol, né? Agora e hoje eles têm utilizado o 4 milimol de rotina, né? A dose de citrato um pouco mais alta. Enfim, teve a experiência deles do Covid e agora. Depois eu mando um artigo para vocês, porque tem um cálculo de quanto você tem que dar para atingir o cálcio iônico
pós-capilar, entendeu? Então você pode fazer uma dose fixa ou você pode ficar dosando. Aí, geralmente o pessoal que faz dose fixa chuta um pouquinho para cima e não fica dosando pós e pronto. Entendeu? Desculpa, eu falei uma coisa errada, vocês podem corrigir aqui? Eu não falei errado, mas eu falei incompleto. Estava pensando aqui com meus botões, essa história da... Nossa, esse gamograma está meio... Suponho que eles estão no mesmo nível, tá? Eu falei para vocês a história de a gente estar infundindo o citrato, certo? Vai subir o citrato aqui e o sódio aqui. Tem o shift eles ocorrem, a gente não sabe porquê, mas tem mais uma coisa que a gente tem que levar em conta, ó, suponho que eles estão na mesma altura, tá? Lembra o seguinte, qual a nossa, por exemplo, no plasma, a nossa concentração de sódio? Quanto que é aqui? Sei lá, o cara, tá 140, vai, 140. Ixi, isso é um 4. 140. Quanto que é de citrato? Acima de 1 milimol você chama de intoxicação, né? Em torno de meio milimol por ali. Tá bom. Então você vai lá e você coloca 4 milimoles, está seguindo em 1 minuto, 1 litro de sangue tratado, entrou 4 milimoles. 4 milimoles são 4 milimoles de sódio e 4 milimoles de citrato. Certo? Não, está errado. São 12 milimoles de sódio e 4 milimoles de citrato. Oi? Estou falando trissódio. Tá. Então, se eu subir 12 milimoles aqui, só que isso aqui não estou falando por 1 litro, isso aqui você vai ter que diluir em todo o volume de distribuição. Como isso aqui é muito alto e isso aqui é muito baixo, quem que vai subir mais? É a mesma coisa que o cloro, é a moçada daqui, né? Se essa moçada subir mais, eu vou ter um aumento maior em concentração, isso aqui é mEq por litro, né? Eu vou ter um aumento maior da concentração aqui e do sódio bem menor. Quem que vai compensar o resto dos íons, como é que chama isso? Cátions. Vai ser, entre outros, H+, não é isso? Faz sentido isso? É a mesma coisa do NaCl. Por que a gente dá NaCl e sobe mais cloro do que Na? Porque você tem muito menos cloro do que sódio, né? Certo? Tá bom. Tinha mais uma coisa. O Bruno está falando aí de equações. Se separaram, deixa eu só mostrar aqui, que a gente teve uma equação aqui. Alguém lembra de uma análise multivariada com regressão linear que mostrou para o anel gap? Quem foi de vocês que mostrou? Vamos. Não sei eu. Aqui chama equação. Quando você fala de regressão multilinear, isso assim, quero calcular o cálcio pós, como o Bruno falou. Você vai lá e vê tudo que pode ser relacionado à glucose, tudo que pode ser relacionado a esse cálcio, você pode montar uma equação. Você está entendendo isso que eu estou vendo aqui? É o resultado da regressão multilinear. Deixa eu escrever no quadro que está escrito ali, de um jeito diferente. Bom, isso aqui é o coeficiente beta, isso aqui é o erro de cada um deles, isso aqui são as variáveis dependentes. A variável dependente é a predição da no-gap. Então, o que está escrito lá é o seguinte, o no-gap do 20 vai ser igual
247,6 mais 2,3 vezes cálcio total sobre cálcio iônico mais menos 31,4 vezes pH menos